Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Kelly, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. Na verdade, no ano que vem, faz 5 anos que eu me converti. Hoje eu sou cristã protestante. Faz 5 anos que Vai fazer 5 anos que eu me converti. E antes de me converter, eu levava uma vida bem difícil interiormente, né? Eu morava com meus pais ainda, com meu irmão. E eu vivia... No momento em que eu vim para Cristo, eu estava vivendo um momento muito difícil de depressão, de ansiedade, de vícios, de vício em álcool, em pornografia, entre outras coisas. Então, eu queria contar pra você um pouquinho sobre isso. Eu tinha 18 para 19 anos e eu tava vivendo isso, experimentando as coisas do mundo. Álcool, pornografia, relacionamentos. Entrava em relacionamento, saía, entrava em outro, para suprir algum tipo de carência que eu tinha. Então, eu tava vivendo isso. Eu tava vivendo muito isso, dos 18 aos 19, que foi quando eu vim pra Cristo, aos 19. Então, eu bebia aos finais de semana, não todos, mas às vezes. E aí parece que era algo de Deus, porque todas as vezes que eu bebia, eu passava mal. Então, mesmo assim, eu continuava, porque eu tava procurando algo que iria me preencher. Eu entrava em vários relacionamentos, às vezes com homens abusivos, homens que não estavam nem aí, que só queriam se aproveitar da situação, se aproveitar de mim, no caso. Eu tinha certas amizades que não eram ruins, mas também não eram boas para aquele momento. Eles até tentavam me ajudar, porém eu queria viver aquilo, sabe? Quando você quer viver a dor, o sofrimento. Ai, gente, esse vídeo tá sendo difícil de gravar. Eu já tô mais de 1 hora ensaiando pra gravar e eu ainda tô me perdendo com as palavras. Tô até um pouco nervosa, suando, mas amém. Então, eu tava vivendo isso, sabe? E eu tava entrando num estágio de depressão. Eu não queria sair de casa, os meus pais às vezes saíam e levavam meu irmão, eu não queria ir junto de forma alguma. Eu já tava não querendo sair com os meus amigos, eu tava estudando, mas eu tava fazendo um curso. Só que eu ia por obrigação, porque eu tinha que ir, porque eu tinha que terminar aquele curso. Não porque eu estava me sentindo bem para fazer aquilo. E eu estava muito fragilizada emocionalmente, só que eu era totalmente indiferente ou incrédula quanto à existência de Deus. De forma alguma eu queria acreditar que Deus existia. Posso dizer que eu era um pouco ateia ou totalmente, não sei. Só sei que eu era totalmente indiferente à existência de Deus. Por outros motivos que eu posso gravar outro vídeo falando sobre. Porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas eu era totalmente indiferente à existência de Deus. Então, eu não gostava de igreja, eu não gostava nem de passar na porta de uma igreja. Quando eu fui, uma amiga minha conseguiu me arrastar pra igreja, chegou lá, fiquei rindo da cara do pastor. Era disso pra pior, porque eu não queria saber daquilo. Eu tinha mágoas dentro do meu coração, e essas mágoas me afastaram de Deus de certa forma. As pessoas podem achar que não, mas as mágoas nos afastam de Deus. Então, naquele momento, eu tava assim. E
Foi dos 18 aos 19. Chegou um dia que eu tava exausta, emocionalmente falando, psicologicamente, eu tava cansada. E eu não tava suportando mais aquilo tudo que eu tava sentindo, aquela vida que eu tava levando, que eu não tava conseguindo sair daquilo. Eu não tava conseguindo parar de entrar num relacionamento e outro, eu não tava conseguindo parar de sair com uma pessoa e outra. Eu não tava conseguindo colocar um limite nas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então, eu perdi as rédeas, sabe? Quando você não consegue mais controlar aquilo que tá acontecendo na sua vida, eu tava assim. E aí eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu deitei na minha cama, chorando. E aí eu falei com Deus. Uma pessoa que não queria saber de Deus, mas era a única solução cabível que poderia existir naquele momento, seria falar com Deus. Então eu falei com Deus naquele momento, em meio aos prantos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, Deus, eu não aguento mais, me tira daqui. Foi só isso. Não lembro se eu dormi, não lembro o que aconteceu depois, se eu levantei, enfim. Lembro que eu falei isso. Aos prantos, Deus me tira daqui, eu não aguento mais. Então, no outro dia, acordei, minha rotina normal. Academia, curso, eu saí com alguém. Esse era o normal da minha vida naquele momento. Passou-se uns 3 dias. E aí eu recebi uma mensagem do Luiz, que é o meu marido. Vou até deixar o link do canal dele aqui pra vocês verem lá. Ele me mandou uma mensagem no Facebook pra gente se conhecer. E aí eu não queria mais algo mais forte do que eu, me impulsionou aí. E quando eu fui chegando lá, ele começou a falar da minha vida pra mim, de coisas que eu nem tinha contado pra ninguém, ele começou a falar. E aí eu vi que era Deus falando a mim. Naquele primeiro momento eu fui embora, mas algo tinha mudado dentro de mim, isso eu sei. E aí se passaram os dias, a gente continuou saindo, conversando. Ele conversando comigo, falando sobre Deus, sobre o que Deus tinha feito sobre a vida dele, sobre o que Deus tinha libertado ele. Que Deus queria me libertar também. Que Deus tinha me chamado para ser filha amada. E eu tava num momento fragilizado, foi o momento certo para Deus entrar na minha vida. Algumas pessoas vão pelo amor e outras vão pela dor. Eu fui pela dor. No momento que eu não aguentava mais, Deus me resgatou. E aí, passaram-se alguns dias, ele orou por mim e eu fiz uma oração de confissão, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Foi algo incrível que aconteceu aqui dentro naquele momento. Eu senti a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, algo que veio me preencher. E isso, dia após dia, foi aumentando, para chegar a 5 anos, com umas vaciladas na fé, claro. Ninguém nasce pronto, ninguém vai aceitar Cristo e vai já começar a pregar. Algumas pessoas, claro, Deus escolhe cada um de uma forma. A mim foi assim. O que eu quero dizer pra você a respeito disso, que eu dei uma garimpada, que Deus também pode te libertar. Deus me libertou da pornografia, Deus me libertou do álcool, Deus me libertou da depressão, Deus me libertou do medo, Deus me libertou da ansiedade, da compulsão alimentar, Deus me libertou da prostituição. Não que eu cobrasse dinheiro, mas a Bíblia diz que quando uma mulher sai com mais de um homem, ela está tendo uma posição de prostituta. E era o que eu estava vivendo. Então Deus me libertou disso tudo.
O que eu quero dizer para você é que Deus também pode te libertar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Eu tive um ato de fé de pedir ajuda para Deus em um momento em que nem eu sabia o que eu estava fazendo. Eu creio que naquele momento eu estava sendo totalmente guiado pelo Espírito, pelo que Deus queria que eu fizesse. É o que eu creio. Cada um queria de uma forma, mas eu creio que foi isso naquele momento. E o que eu tenho para dizer para você é isso. Lá em João 6, 32. Tá até aqui minha Bíblia. Vamos conferir, né? João 8, 32. Que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheci o Luiz e ele me falou do que Deus fazia, do que Deus fez na vida dele, do quanto Deus me amava e tinha me escolhido, eu conheci a verdade. E essa verdade foi o que me libertou de todo mal. Que me libertou daquilo que eu estava passando, daquilo que eu estava sentindo. Só... Eu não vou dizer pra você que é uma coisa super fácil de se fazer, porque não é. Mas é um ato de fé. Se você correr pra ele, ele tá te esperando de braços abertos. É isso que ele tem pra mim, é isso que ele tem pra você. Então decida crer hoje que Jesus te liberta. Decida crer hoje que Jesus tem algo melhor pra você. Você é filho amado do Pai, você é filho amado do Pai. Tudo aquilo que Deus planejou pra você vai acontecer. Tudo aquilo que você quer vai se cumprir. Só peça a Deus e permaneça nele. Não existe nada melhor. Eu já provei dos dois lados. Eu provei do mundo e agora eu provo de Deus. E não existe nada melhor. O mundo não vai te satisfazer no coração. Só Deus quem vai. O mundo não vai te trazer paz na mente. Só Deus que vai fazer isso. Então, eu até tenho que deixar pra você hoje. Talvez esse vídeo tenha ficado muito bananado uma coisa da outra, porque é um pouco difícil falar sobre isso. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que através desse vídeo você entenda o quanto você é amado e o quanto Jesus espera para te libertar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que Deus fale com você. E eu te peço para você se inscrever, para você curtir, para você mandar esse vídeo para outras pessoas. Eu vou tentar gravar um vídeo mais detalhado do que eu passei, porque as pessoas precisam saber daquilo que Deus faz. Amém?